Glória a Deus. Vamos estar orando. Quero convidar o preletor, nosso irmão Djalma Rufino, pastor Djalma Rufino, amém? Estenda a tua mão para cá, sem ira, sem contenda, e vamos abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite tributar a honra, a glória, o louvor e toda a adoração devida ao teu nome, porque não há um Deus maior que o Senhor. Deus, eu quero te pedir por aqueles que dizimaram, por aqueles que ofertaram, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, a 30, 70, 100, porque o Senhor é assim. O Senhor é um Deus abençoador, ó Deus, e quando nós abençoamos, o Senhor também nos abençoa. Por isso, Pai, muito obrigado por cada um. Aquele que não tiver, Senhor, também que o Senhor possa proporcionar esta alegria de nós louvarmos com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Quero te apresentar o teu filho, Senhor, que é canal de bênção do Senhor esta noite para nossas vidas. Que o Espírito Santo possa conduzir ele da melhor maneira possível, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas esta noite. Utiliza do teu filho, em nome de Jesus, e todos digam. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos permite poder estar aqui para que juntos a gente consiga glorificar e exaltar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer. Meus irmãos, é sempre uma alegria poder retornar aqui para poder ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Eu amo essa igreja, eu chego aqui, eu me sinto em casa. E aí esse dia meu pastor mandou uma mensagem: rapaz, onde é aquela igreja que você tanto vai? Eu falei, é um mistério, deixa quieto. E é uma alegria poder estar aqui, lugar onde eu sempre sou muito bem recebido quando chego. E acredite, irmãos, a recepção é tudo. Se você não sabe receber alguém, esse alguém nunca mais vai voltar na sua casa ou na sua igreja. Mas quando você recebe bem, o convidado fica confortável e voltará com certeza outras vezes. Meu sincero respeito a todos os obreiros desta casa, a todos os irmãos que têm lutado para defender a palavra de Deus e lutado para que a Bíblia se cumpra e o nome do Senhor seja glorificado. Meu sincero agradecimento ao pastor Joselito, ao pastor Mazinho. E como eu soube que no dia 13 de outubro foi aniversário do pastor e eu não estava aqui, e aí eu não posso fazer feio, irmãos, porque se eu venho sempre aqui, sou muito bem recebido, eu passei um óleo ungido na cara e disse, eu vou ter que ir lá dar um presente ao pastor, que eu não poderia passar em branco, né? E aí é uma singela lembrança, sempre pelas vezes que eu sou muito bem recebido e por tudo aquilo que o Senhor representa para mim enquanto pastor. Deus abençoe sua vida, viu? As pulseiras do evento do Senhor já está aí, da sua família também. Já está aí. Lembrando, meus irmãos, no dia 9 de novembro, a gente vai estar realizando ali no Centro de Convenções a Conferência Profética Avivamento Pós-Pandemia. Cantor Anderson Rangel, cantor Israel Santos, pastor Marco Feliciano, pastor João Júnior, Moço Lombardo, vai ser uma benção. Das 5 da tarde às 10 da noite. E aí, se o pastor Joselito me autorizar, no final do culto eu vou estar ali fora, fazendo a inscrição dos irmãos. Já trouxe as pulseiras, estão aí, a pulseira do evento. A inscrição custa apenas R$30, mais 1 quilo de alimento não perecível. É mais barato que uma pizza, irmão. Ah, pastor, eu não trouxe dinheiro, eu trouxe a maquininha, que eu sou crente, viu? Aceito cartão, menos cartão do SUS e cartão de membro. O resto a gente aceita e ainda parcela. É R$30. Pastor, mas é tão barato dar parcela. Parcelo ainda em 3 vezes, 4 vezes. Eu quero é que você vá e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Hoje, o mês de outubro, é um mês muito especial. Esse mês, não sei se os irmãos sabem, mas no dia 31,
a gente não comemora o Halloween, a gente comemora a Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante que foi tão importante para nós, principalmente porque nós estamos firmados nas 5 solas, que são os pilares da Reforma Protestante. Só a Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça e só a Deus toda a glória. E é firmado nesses pilares que a gente, no dia 31 de outubro, comemora a Reforma Protestante, que, diga-se de passagem, foi um evento muito importante para nós, e graças à Reforma Protestante que também nós estamos aqui hoje. E, de acordo com uma orientação divina, eu decidi ministrar hoje sobre a reforma, e uma das reformas muito importantes que aconteceu na Bíblia Sagrada. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3 e o verso de número 4. Esse é o texto que o Senhor colocou em meu coração para que a gente meditasse nessa noite de quinta-feira. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3 e o verso de número 4. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e toda vez dei-lhes a mesma resposta. Amém. Podeis assentar. Esse texto fala da insistência de Sanbalat, Gesem e Tobias em fazer com que Neemias descesse da torre de Atalaia, parasse a reforma dos muros e caísse em uma armadilha. Mas Neemias entende tão bem que a obra que ele está fazendo é grande, que ele diz: eu não posso me dar o luxo de deixar esta grande obra para dar ouvidos àquilo que você tem para dizer. Se a obra é grande, eu preciso me dedicar a ela. Mas para que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, a gente precisa redobrar a atenção para o contexto desse texto. Quando a nação de Israel está sendo levada por Nabucodonosor, por Nebuzaradã, chefe do exército babilônico, eles estão levando cativo alguns moradores de Jerusalém. E a Bíblia diz que, como já havia profetizado o profeta Jeremias, a Babilônia seria como uma grande coluna de ferro, e não haveria ninguém que pudesse se opor a ela. Babilônia, com grande poderio, com grande glória, se levanta no mundo antigo para dominar toda a antiga Mesopotâmia, estabelecendo um grande marco na história que serve de inspiração até hoje para alguns impérios e reinos. Porém, quando a gente entende o real motivo da leva dos povo de Israel, dos filhos de Deus para o cativeiro, a gente entende que isso foi permissão de Deus, porque Deus agora vai utilizar Nabucodonosor como a vara de correção dele. Deus, durante muito tempo, falou, alertou, orientou, instruiu, mas o povo não conseguiu dar ouvidos e obedecer. Aí Deus vai mudar a linha pedagógica. Deus diz: já que não ouviu conversando, vai me ouvir apanhando. E nesta correção, que vai durar um período de 70 anos,
Foi um período onde o povo lamentou, chorou, se arrependeu, mas ficou crente. Porque as lutas que surgem na nossa vida não surgem no intuito de nos fazer esmurecer. É o oposto disso. Elas surgem no intuito de nos fortalecer e nos fazer grande. Quando Deus decide falar por intermédio da boca do profeta Isaías, antes de Ciro nascer, Deus já havia dito que prepararia alguém para libertar o povo deste cativeiro. E diante de Ciro, Deus despedaçaria todos os ferrolhos de bronze e arrancaria todas as portas de ferro. Quando Ciro está dominando o império da Pérsia, ele descobre que um profeta dos hebreus, por nome de Isaías, havia falado sobre ele quase 300 anos antes dele nascer. E quando ele busca o contexto da profecia, ele entende que ele tinha agora uma capacitação espiritual para entrar na Babilônia e arrancar de lá aquele povo com mão forte. E assim é feito. A Babilônia é destronada e agora o rei dos medos e dos persas vai fazer com que o povo de Israel retorne para a sua terra. Mas tem um problema. O problema é que alguns decidiram permanecer na Babilônia e um desses é Daniel. Mesmo após a libertação do povo de Israel, Daniel ainda ficou pelo menos 21 anos na Babilônia. E o objetivo foi preparar tudo para enviar ao povo para que eles reconstruíssem Jerusalém, reconstruíssem os muros e tocassem a vida. Ele cria um objetivo de enviar madeiras de lei, madeiras nobres, para que eles consigam reconstruir a casa de Deus e o altar. Porque antes de construírem casas, antes de construírem moradias, a primeira coisa que eles precisavam construir era um altar. Porque o altar demarcaria o território e mostraria para as nações vizinhas quem era o Deus daquele lugar. Quando nós vemos Elias, com toda a autoridade divina, fazendo um desafio aos profetas de Baal, ele agora vai reconstruir o altar. Por quê? Porque o altar do Senhor tinha sido derribado pelos profetas de Baal. Mas Elias está dizendo, se a gente quiser que Deus retorne para aqui, a gente vai ter que restaurar o altar. E nessa de restaurar o altar, o céu se abre, o fogo desce e o sacrifício é recebido. Quando estão voltando para Jerusalém, eles estão restaurando o altar. E agora Deus tem a liberdade para motivar os filhos de Jerusalém, os filhos de Israel, a construção da santa cidade de Jerusalém. Mas tem um detalhe, nesse inteirinho entra Neemias, alguém que está trabalhando dentro do palácio da fortaleza de Suzã. Neemias está lá e é um dos personagens bíblicos mais fantásticos, porque a sua profissão nos chama a atenção. A Bíblia diz que Neemias era copeiro, e o copeiro não tinha uma função de servir um copo com água apenas. A função de copeiro era uma função de lealdade, era uma função de confiança. E o interessante é que quando nós vamos olhar nos anéis da história, a gente descobre que, naquele tempo, muitos reis foram assassinados. Assassinados por quê? Porque os inimigos entenderam que se ferissem o rei, imediatamente o exército ficava sem destino, ficava desestabilizado. Ferindo o rei, o povo não tinha como continuar e facilmente eram derrotados. E assim é no ministério. A Bíblia diz que ferir-se-ão os pastores e as ovelhas se dispersarão. Porque o inimigo entende que no momento que a liderança é atingida, atacada, o exército balança, a estrutura é afetada. Quando os reis entenderam
que não dava para entrar em certos reinos, porque havia muralhas, haviam cercos, e havia um grande exército que protegia. Eles tiveram uma grande ideia: já que não dá para matar o rei entrando pela porta da frente, já que não dá para atingir o rei pulando as muralhas e vencendo o exército, nós temos uma ideia. E a ideia é: vamos preparar o veneno e vamos colocar dentro do palácio gente com veneno pronto para atingir o rei e seu exército. A armadilha do inimigo é: coloque gente com veneno no meio deles e ninguém vai perceber de onde o ataque surgiu. Até hoje, a estratégia do diabo é a mesma. Vive lançando gente envenenada no nosso meio para ver se a gente se dispersa. Mas o que o diabo não sabe é que o antídoto já está pronto. E antes do veneno fazer efeito, o milagre acontece primeiro. Glória! Gente com veneno pronto adentrava o reino, e quando ninguém menos esperava, o milagre acontecia. Que milagre? É aí que o copeiro entra em ação, porque antes do rei provar qualquer bebida, comer qualquer comida, o copeiro aparecia, servia-se primeiro, bebia primeiro, comia primeiro. E existe alguns casos da história do copeiro beber, se alimentar e cair morto, mas o rei continuava intacto. Isso é uma tipologia de Cristo, porque nessa história Cristo não é o rei, ele é o copeiro que tomou do suco da morte para que a gente tivesse o direito de estar aqui. Glória! Deus está falando com alguém nesta quinta-feira. O preço foi alto para você estar aqui, o preço foi caro para você estar aqui, mas o copeiro do céu disse: eu me sacrifico para que você tenha o direito de se assentar no trono e glorificar o meu nome. Glória, glória. Já que não dá para matar o rei, vamos preparar o veneno. Neemias não nasceu em Jerusalém, isso precisa ficar claro. Ele é descendente, mas ele sente a responsabilidade de resolver o problema. E deixa eu te falar uma coisa: às vezes Deus te coloca em mesas para mudar a sua história, mas por causa do medo, você fica retraído, se fecha, não abre a boca. O interessante é que na oportunidade que Deus dá a Neemias, ele está servindo o rei, mas está servindo alegre. Glória! Ele está servindo, mas está servindo feliz. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando o seu irmão chega na fortaleza, Neemias pergunta: como é que estão as coisas lá? Dentro do coração dele já tinha brotado o desejo de fazer alguma coisa. Mas por que ele pergunta para o irmão se ele já sabia como é que estava a situação? Neemias já sabia que não tinha muro, Neemias já sabia que não tinha porta, Neemias sabia que não tinha casa. E por que ele está perguntando os irmãos? Para que ele pudesse ter ciência se os moradores de Jerusalém estavam enxergando as coisas do mesmo jeito que ele estava enxergando. Porque não adianta querer estender a mão para quem acha que está tudo bem, não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado, não adianta querer comprar briga para os outros de alguém que acha que está tudo bem. Deus está abrindo a visão de alguém aqui nesta noite. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Tem gente que no intuito de querer ser mais justo que Deus, bota a mão onde não é para botar. Olha, tem gente que no afago de querer ser bom demais, estende a mão onde Deus diz: não estenda não.
Não toca aí não, não entra aí não. Senhor, mas é uma boa pessoa, mas eu estou tratando. Se você botar o dedo, eu vou tratar com você também. Não se envolve com o que Deus não te chamou para se envolver. Oh, glória. Uma coisa que chama a atenção em Neemias é uma característica linda, extremamente importante. Quando ele procura saber como estão os moradores de Jerusalém, ele está mostrando que tem empatia. E o que é empatia, pastor? É o contrário de antipatia. O que é antipatia? Antipatia é o seguinte: eu te conheço, sei muito bem quem é você, conheço tuas necessidades, mas você não desce aqui na minha garganta. É antipatia. E o que é empatia? Empatia é o seguinte: não te conheço, a gente não é próximo, mas por causa da tua situação, meu coração se afeiçoou a você. Deus está usando Neemias de uma forma extraordinária. Que forma é essa? Você não está lá, você não conhece a história de todo mundo que está lá, mas dentro de você brotou o desejo de ajudar. Foi, Senhor, pois fique tranquilo, porque o que você planeja aqui, eu já decretei lá em cima. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para ajudar alguém, o céu libera autorização ao nosso favor. Ai, pastor, por que eu não sou abençoado? Porque você é individualista demais. Ai, pastor, por que as coisas não mudam? Porque você só pensa no seu próprio umbigo. Ai, pastor, por que eu não prospero? Porque você é mão de vaca. Pai, pastor, por que eu não cresço? Porque você não abre o ouvido para aquilo que Deus está falando. Empatia! E as coisas vão mudar. Tá tudo ruim. E aí que mesmo ruim, eu tô com a bandejinha lá servindo. Ele é bom de fora e revai. Neemias está com a bandeja na mão, servindo o rei. E o rei diz: Neemias, eu percebi um negócio diferente em você. Por que está triste o teu rosto? O teu semblante está decaído. Isso aqui é uma lição para nós. Ele está triste, mas mesmo triste, ele ainda estava na presença do rei servindo. Deixa eu te contar uma verdade. Tem dias que eu vou para a igreja arrastado, mas vou. Tem dia que eu prego só o bagaço, mas prego. Tem dia que eu vou para o culto, o corpo não quer, eu quero estar em casa, mas o Espírito Santo diz: a obra é a prioridade. O que é isso? Independente do que você está sentindo, independente do que você está vivendo, não para de servir, não para de servir, continua, porque uma hora o rei vai prestar atenção em você. E nessa de prestar atenção, algo extraordinário acontece. Por quê, pastor? O rei disse: é Jerusalém, né? Faz o seguinte: se organize, porque eu vou começar a dar cartas de autorização para você ir lá. Deixa eu te explicar que você não entendeu. O camarada estava servindo ruim, triste, mas estava lá. Só o bagaço, mas estava lá. E mesmo servindo com má vontade, o rei olhou e disse: vou dar uma autorização na tua mão. E o que é que tem essa autorização, pastor? A autorização que Neemias recebeu tinha o poder de abrir portas onde quer que ele chegasse. Era ele chegando e portas se abrindo, chegando e gente saindo da frente, chegando e as coisas mudando. Tem uma autorização do céu descendo para alguém aqui nessa quinta-feira. Quem crê, levante a mão, abra a boca para adorar a Jesus. Chegou a autorização. Tudo que você precisa não é do aval do prefeito, não é do aval do vereador, é de um decreto do céu. Do relâmpago canta lá. Quem crê em profecia, levante a mão. Eu vou profetizar. Tudo pode estar fechado na via terrena, mas uma porta se abre no céu. Tem decreto chegando, tem decreto chegando, tem decreto chegando. Quem vai abrir a boca para adorar, fique à vontade para glorificar. Isso, o decreto.
conhece fulano, que conhece fulano, que é amigo de fulano. Quero não. Eu quero um decreto. Mas fulano é amigo de Beltrano, conhece em tal lugar. Não, eu quero um decreto. Porque com o decreto de Deus na mão, a gente não fica devendo favor a ninguém. Tem coisa que não aconteceu, é Deus te guardando, não reclama não. Você é imediatista, você quer logo, você quer agora, você quer na mão. Deus está dizendo, se eu der, você vai ficar na mão de um bocado de gente. Então aguarda um pouquinho, que daqui a pouco tem decreto, tem autorização do céu chegando. Oh, glória. É o que tem para hoje. Quando Neemias recebe um decreto, você pensou que foi coisa boa? Foi, foi ou não foi? Foi ou não foi? Ah, estão pirraçando. Foi ou não foi? Foi, um decreto do rei. É o maior império na época. Só que com um grande poder, vem grandes responsabilidades. By Spider-Man. Agora, o que é que vai ser feito com a carta? Porque eu estou com a carta do rei na mão. Com a carta do rei na mão, embora eu possa passar por qualquer lugar, eu não posso passar em qualquer lugar. Embora eu possa estar cheio de gente ao meu redor, eu não posso estar cheio de gente ao meu redor. E agora vai começar uma seleção. Capítulo de número 2. A Bíblia diz que o próprio Neemias, no verso de número 12, disse que quando ele recebe a carta, poucos homens estavam com ele. O que é isso, pastor? Gente escolhido a... Aí ele, para garantir que só ia com ele gente que Deus queria, a Bíblia diz que ele saiu de madrugada. E mesmo saindo de madrugada, tendo pouca gente com ele, a Bíblia diz que ninguém sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. Porque todos aqueles que foram chamados para uma grande obra tem que ter alguma coisa boa no coração, hein? Gente com coração vazio não presta para nada, meu irmão. Só para ser pedra de tropeço. Ó, alguns poucos homens iam comigo. Por quê? Porque aquele que recebeu a autorização da parte do rei não precisa de publicidade. Não, você não pegou, não. Quem recebe a autorização do rei não precisa de mídia e de divulgação. Não precisa de multidão xeretando ao redor. Quem tem autorização do céu, caminha com quem Deus quer que caminha, entra onde Deus quer que entra e fala o que Deus quer que seja dito. Me ajuda a pregar, olha para essa pessoa que está no seu lado e diga, o decreto está na tua mão. Não, você não falou não, você fingiu que falou. Diga, o decreto está na tua mão. O decreto está na tua mão. Então não reclama se alguém parar de frequentar a tua casa. Não reclama se alguém parar de te ligar. É Deus fazendo uma limpeza ao teu redor por causa do decreto. E tem mais. No capítulo de número 3, pede mais de 9 vezes o termo reparar. Capítulo 1, estou servindo triste, mas estou servindo. Aí recebo o decreto por servir triste, mas por servir. Aí no capítulo 2, com o decreto e autorização na mão, Deus começa a selecionar quem vai andar comigo. Selecionando quem vai andar comigo, eu saio de madrugada para a raça ruim não me acompanhar. Ah, entendeu não? Ô, irmão, é por isso que o crente gosta da oração da madrugada, irmão. Só vai na madrugada quem entende os propósitos. É de madrugada, e tem um detalhe, ninguém sabia o que estava no coração. Mas pastor tem, porque aí no capítulo 3, Deus está dizendo, reforma, reforma. Mais de 9 vezes, quantas vezes? Quantas vezes? Reforma, reforma. E por que que Deus está incentivando tanto a reforma? Porque deixa eu te falar uma coisa. O que é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Reformar ou reconstruir?
o reconstruir é muito mais fácil. Quebrou aqui, reaproveita o fundamento e levanta. E o reformar? Trabalho. E às vezes a gente encosta numas paredes. Aí é umas paredes que não dá linha não. Aqui tá certinho. Mas não dá linha não. É tudo boleada. E na hora de rebocar dá trabalho. Aí na hora de reformar, o que tem que fazer? Vai quebrando o que der para quebrar e vai acertando, vai acertando. Aí Deus está dizendo o seguinte: eu vou reaproveitar a estrutura de vocês e vou construir sobre essa construção algo novo. Aí Deus está dizendo: nessa nova obra eu vou tapar a brecha, eu vou levantar outra coluna, eu vou fortalecer a parede, e o inimigo que pensou que ia entrar fácil, não vai, porque o revestimento que eu estou dando hoje é novo. Reformando. E aí que nessa reforma ele precisa de uma equipe. Tem reforma e é ruim. Às vezes é melhor você quebrar tudo do que reformar. Principalmente quando envolve hidráulica, elétrica, quebra tudo e faz de novo, é melhor. Aí Deus, irmão, presta atenção, isso aqui é sério. Deus está fazendo o povo gastar tempo numa reforma, em vez de mandar o povo reconstruir. Isso aqui é sério. Porque a gente, por ser imediatista, quebra tudo, joga fora e começa de novo. Deus diz: não, eu vou devagarzinho, vou acertando aqui, vou resolvendo ali. Enquanto tem alguém se descabelando lá, eu estou quebrando aqui, ajeitando o muro ali. Enquanto tem alguém dizendo: não sei o que eu vou fazer, ai meu Deus, eu não sei, eu perdi a mão pela vida. E tá eles fazendo a obra aqui. Calma, na hora certa Deus responde, na hora certa Deus resolve, na hora certa Deus age. O que é isso? É quem acredita no Deus da reforma. Por que reforma? Porque na reforma você aproveita tudo aquilo que foi utilizado na construção. A gente faz a seleção, o que dá para aproveitar, a gente aproveita. E o que não dá para aproveitar, joga logo fora. Aí para reparar os muros, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, os muros estavam quebrados, destruídos. E provavelmente uma parte do muro estava de pé e a outra parte estava... E essa parte caída, como é que a gente chama, que a gente não utiliza na construção? É o entulho. Aí, para a reforma dar certo, vão ter que fazer uma coisa com o entulho. Vão pegar o entulho e vai dizer: você vai embora, porque vai entrar agora coisa nova. Entendeu não? Tem gente que acompanha você, é um entulho. E Deus está dizendo: chegou o tempo de fazer uma limpeza nessa tua construção. Esquece o que ficou para trás, esquece o que aconteceu, deixa o passado no passado, deixa o entulho lá fora e se prepara para uma nova construção com coisa nova. Eu não sei se tem alguém que acredita nisso aqui, mas tudo aquilo que estava impedindo você de crescer, tudo aquilo que estava impedindo você de prosperar, tudo aquilo que estava impedindo você de dar certo na vida, tudo aquilo que estava impedindo você de ser feliz, Deus está arrancando agora. Sai entulho, sai entulho, sai entulho. O entulho tem que sair. Tem gente, irmão, que a gente não pode ir atrás, não. Se o pai fosse atrás do filho pródigo, ele voltava ou não voltava? Voltava. Mas voltava cheio de exigência. E sabe o que é que o pai faz? Pode ir embora. Você sabe o caminho de volta. Como diz vovó lá em casa: dor de barriga não dá só uma vez. Por que o filho pródigo resolveu voltar depois que quebrou a cara? Porque ele sabia que o pai estaria no mesmo lugar, na mesma cadeira, com os mesmos funcionários. Porque o pai não se muda, quem se muda são os pródigos. Para de querer ir atrás de quem foi Deus que tirou de você.
Eu sinto uma unção de Deus me envolver aqui neste altar, porque Deus já arrancou entulho da vida de alguém, mas tem alguém aqui correndo atrás do entulho de volta. E Deus está dizendo: eu não já disse que foi eu que tirei, não já disse que foi eu que levei para longe. Para de correr atrás do que eu já tirei da tua vida. Deixa o entulho de fora. Você ama quem não te ama. Você gosta de quem não gosta de você. Quanto mais boticário você dá, mais as coisas apertam na sua vida. O que é isso? É entulho. Está de perto dos entulhos que as coisas mudam. Muda a visão. Se não, se ficar com a visão no entulho, as coisas não andam. E o interessante é que em um tempo onde se cultuava a beleza, ao aparente, ao que é visível, a gente vê Deus falando com Neemias, com Esdras e com Ageu. Reforma. Aí Ageu está dizendo: Deus, o povo não quer cultuar não, porque diz que o templo era de ouro. Aí Deus diz: mande ele subir no monte, corte madeira, edificar uma tendinha para mim, e diga para eles que a prata é minha, que o ouro é meu, e que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Em um tempo onde se cultua o que é aparente, Deus está buscando um coração sincero, um coração arrependido. Em um tempo onde vale aquilo que se tem, em um tempo onde vale a aparência, Deus está buscando uma geração que pode não ter dinheiro no bolso, mas tem glória na boca para dar, tem um coração sincero e é fiel. Calma, que a gente está falando de reforma. Você olhar o capítulo 3 de Neemias, verso de número 5, você vai descobrir que 4 classes de pessoas estão ajudando ele na reforma. E nenhum dessas classes é de Jerusalém. O texto, Neemias capítulo 3, verso 5. Ele recebe ajuda dos tecoitas, do povo de Mispa, do povo de Beá, do povo de Jericó. Nenhum deles de Jerusalém. A reforma é para eles, mas ele mesmo não quer meter a mão. Por causa do compromisso que Deus fez com Neemias, o que é que Deus faz? Fique tranquilo. Vou deixar você passar vergonha não. Se os de casa não querem, não tem problema. Eu trago de longe, mas a obra continua. Neemias, fique tranquilo. Se eles não quiserem, não faça esforço e nem se desgaste. Mas eu trago até da nação pagã, trago de longe, trago do outro lado. Mas a obra vai continuar com Jerusalém ou sem Jerusalém. Entendeu não? Me ajuda a pregar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: abre o olho. Diga: abre o olho. Se tu não quiser, tem um monte que quer. Diga: se você não fizer, tem um monte que Deus vai levantar para fazer. Se você não quiser colaborar, não tem problema. Deus traz de onde a gente menos espera e faz as coisas acontecerem. Até se quem tem condições não quiser contribuir, Deus levanta o pequenininho, um aposentado, comerciante para dizer: eu vou honrar, mas a obra não vai parar. Não vai parar. Para a gente começar a concluir aqui. Porque no capítulo de número 6, que é o capítulo que nós lemos, a gente vê os ex-amigos de Neemias. São amigos. Mas depois que meteu a mão na obra, os amigos se revelou. Deixa eu te falar uma verdade. Ninguém consegue ser quem não é por muito tempo. Meteu a mão na obra, eles viram que era algo grande, porque ele tinha autorização do rei. Os amigos viraram inimigos.
E agora Sambalate, Gesem e Tobias estão criando uma armadilha para fazer com que Neemias pare a reforma. E estão mandando recado. O rei quer falar com você. Eu disse, se ele quisesse, ele vinha até mim. Não quer não. Eu e ele, a gente é assim, ó, ele não ia mandar recado para vocês. Aí o Raquel chegou de novo. Olha, o rei está procurando você assim, assim. Neemias diz, um dia que daqui a pouco eu vou ir lá na obra. E a Bíblia diz que as 4 vezes que eles mandaram a mensagem, a resposta foi igual. Porque essa é a raiva do inimigo. É que todas as vezes que ele nos oferece a bandeja, a gente responde do mesmo jeito. 4 vezes. E nas 4 vezes, ele deu a mesma resposta. Qual foi a resposta? Estou numa grande obra. Ou seja, o que é isso, pastor? Já estou muito ocupado, meu irmão. Eu não sei se você percebeu, mas todos os dias os Sambalate, Gesem e Tobias ficam nos atribulando. É aquela fofoquinha, você está entendendo, tá? Aquela conversa que você não poderia saber sozinho, aquela informação que vem, é o inimigo tentando fazer você descer a torre de vigia, mas a partir de hoje você vai dizer, não quero saber desse negócio, não, estou numa grande obra, eu não posso parar. Para a gente concluir, nessa grande obra, Neemias percebeu e descobriu que os inimigos estavam armando uma armadilha, uma arapuca. E nessa arapuca, ele ficou com medo, porque assim, os trabalhadores pouco. Deus que ainda tinha aqueles. Mas, os inimigos estão esperando o momento certo de nos atacar. Aí, olha o que Neemias fez. Neemias pegou os trabalhadores e dividiu ao redor da muralha. Você fica aqui. Lá adiante, o outro fica aqui. Lá adiante, o outro fica aqui. E aí você vai ficar com uma colher de pedreiro na mão. E a espada tem que estar afiada, pronta na outra. Foi para o muro, a espada. Está trabalhando com a espada. E o lazer? Tem que estar com a espada também. No culto, com a espada. E quando não tiver culto, a espada tem que... Tá entendendo? Fiquem aqui. E aí, Neemias? Vocês vão ficar cada um com as trombetas na mão. Para quê? Quando o inimigo aparecer, não dê uma de valente, não. Não acha que você vai vencer sozinho, não. Não acha que você é o super-homem, a Mulher Maravilha, não. Quando o inimigo se aproximar, você toque a trombeta. Porque quando você tocar a trombeta, quem está longe vai se aproximar. E aquele que era um só vai se tornar um exército. Aí tem gente que diz, pastor, não entendo. Porque esse negócio de dar glória a Deus, porque esse negócio de dar aleluia, isso é as trombetas que a gente está tocando no culto, você não percebeu? E o inimigo fica sem saber o que fazer. Enquanto o inimigo pensa que um está fraco, ele grita glória. Quando pensa que o outro está fraco, o outro grita aleluia. O inimigo fica dizendo, cadê a brecha? Não tem brecha, o muro está de pé, está levantado, está guardado. E depois que está tudo quase pronto, vão contar as portas. E percebem que a muralha tinha 12 portas. Quantas portas? Dentre as portas, a gente tem a porta da água, que foi a porta onde Esdras pegou. A gente tem a porta do peixe. A gente tem a porta do lixo, a porta do cavalo, que é a porta da guerra. Mas das 12, mais importante de todas, a porta da... Por que é a mais importante, pastor? Porque é a mais crucial, intrigante. Assim, você chegava na porta do peixe, a porta, tranca e fechadura. Porta da água, tranca e fechadura. Porta do lixo, tranca e fechadura. Porta do cavalo, tranca e fechadura. Quando chegava na porta das ovelhas, e a tranca? Cadê a fechadura daqui? Eles não botaram fechadura nem trinca na porta porque foi uma ordem de Deus.
Por quê? Porque Deus disse que a porta das ovelhas tinha que ficar aberta 24 horas. Para quê? Para que quando o pastor chamar, as ovelhas, onde quer que estejam, vão conhecer a voz dele. E passando por ele, encontrarão pastagem e serão guardados de todos os lobos e aflições. Porta das ovelhas, sem tranca, sem fechadura. É por quê? Eu não sei se você sabe, mas quando nós estudamos a Bíblia, a gente descobre que do reino animal, 2 animais dão muita dor de cabeça. É a ovelha e o jumento. A ovelha, você está dizendo, vai por aqui, vai minha filha, por aqui. Aí ela vê que tem uma grama mais alta ali, ela diz, eu vou para cá. Aí o pastor vem, vai por aqui, filha. Ela descobre que tem uma grama mais verde, ela vai para cá. Aí o pastor, vendo isso, o que é que ele faz? Pega aquele bendito do cajado da mão, que não serve só para puxar o galho e dar na boca da ovelha, não. É para dar umas cacetadas na cabeça, para ver se ela volta para o trilho. Aí o pastor dá uma cacetada nela, aí ela fica meio zonza, mas vai atrás dele. Mas quando ela pensa em desviar de novo, aí ele diz, já sei, vou ter que quebrar uma patinha. Porque depois que a pata é quebrada, a ovelha aprende a lição e nunca mais sai de perto do pastor. É com a pata quebrada, mas está dizendo, onde ele foi eu vou, onde ele estiver eu estou. Com a pata quebrada se arrastando, mas diz, eu não saio de perto. É teimosa, mas só aprende com a dor e com o sofrimento. É crente. Aí tem o segundo animal, o jumentinho. Irmão, o jumento empaca, não tem que mover ele de lugar. Mas Jesus resolveu o problema do jumento na hora. Como, pastor? Montou em cima. Ou anda, ou anda. Porque tem gente que na obra de Deus só funciona assim. Se ele não quebrar uma pata, Jesus tem que montar em cima. Mas as coisas começarão a acontecer. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque estamos vivendo dias tenebrosos, homens amantes de si mesmo, muitos apostatando da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, mas nós que estamos passando pela porta da ovelha, estamos guardados, protegidos, alimentados por Ele. Na reforma, todas as portas foram modificadas, menos a porta da ovelha. Porque ovelha que é ovelha, quando ele chama, sabe para onde ir. Quando ele chama, sabe onde entrar. Quando ele chama, sabe onde encontrar com ele. Você só veio nesta quinta-feira porque a restauração se tornou a porta das ovelhas. E as ovelhas obedientes que ouviram a voz do pastor vieram para encontrar pastagem. E quem veio encontrar pastagem está selado, guardado, protegido por ele. Adora de pé. De pé, de pé, de pé. De pé. A gente pula do capítulo 6 para o capítulo de número 7. Depois que os muros estão prontos, pastor. Depois que as casas estão sendo edificadas. Alguém diz, Neemias, quem vai primeiro? E aí Neemias puxa uma lista. Levitas e sacerdotes. E depois, só quem tiver com nome neste livro vai conseguir passar pela porta. E ele começa a citar nome por nome, Esdras, Benã, Maquinã, e ele vai falando, e era vendo nome na lista e consultando, é você mesmo, pode entrar, nome na lista, olhando, é você mesmo, pode entrar. É assim que Cristo fará naquele grande dia. Aqueles que não estiverem com o nome no livro da vida, não conseguirão entrar nas portas do Cordeiro, mas quem está lutando para ser santo ultimamente, vai olhar e vai dizer, benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como você adentrou este lugar
Talvez você veio nesse culto precisando de uma reforma espiritual, de uma reforma intelectual, sentimental, financeira. Tem alguma área na sua vida que precisa ser reformada e reformada com urgência. E é por isso que você veio para esse culto de libertação, essa quinta-feira da vitória, essa quinta dos milagres, porque você entende que no momento que Jeová coloca a mão e a reforma inicia, nunca mais as coisas voltarão a ser do mesmo jeito. A reforma que Deus inicia tem prazo para começar, tem prazo para terminar. Não é uma obra desgarrada sem sentido. Ela tem propósito, tem finalidade, tem objetivo. A reforma que Deus vai fazer dentro de você vai salvar alguém na tua casa, vai mudar a história da tua família, vai te fazer mais crente. Vamos orar. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Oh Espírito Santo de Deus, precisamos ser reformados. Espírito Santo de Deus, precisamos ser reformados. Muda a nossa natureza, nosso jeito de ser, nossa forma de tratar as pessoas. Muda em nós o que precisa ser mudado, para que a gente tenha o nome escrito no livro, para que a gente possa passar pela porta das ovelhas, porque não passa qualquer um pelas portas, só passa quem trabalhou na reforma, quem permitiu que a reforma acontecesse. Nós estamos nessa quinta-feira dizendo: vai tocando onde precisa ser tocado, Jesus, vai moldando o que precisa ser moldado, vai ajeitando o que precisa ser ajeitado. Talvez tenha alguém que veio nesse culto, Senhor, que é ignorante, que é bruto, mas com o teu Espírito Santo agindo aqui, o espírito de mansidão pousará sobre esta pessoa. Já chega de ignorância, já chega de tratar mal as pessoas, já chega desse complexo de superioridade. Reforma! Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma em nós. Faz uma reforma em nosso coração. Faz uma reforma em nossa mente. Que a gente não tenha medo de reconhecer os erros. Que a gente não tenha medo de confessar o erro. Que a gente não tenha medo de retroceder se for possível. Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma, Senhor. Não nos deixe julgar pela aparência. Faz uma reforma, Senhor. Não nos deixe fazer algo para chamar a atenção do outro. Faz uma reforma, Senhor. Não nos deixe fazer na tua casa de competição, desfile. Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma em nós. Se alobara fora que devossame canoia ouve eu sei minha autória. Oh Espírito Santo de Deus, a casa é tua. Começa a operar. Deus, trabalha nesse coração que não consegue perdoar, esse sentimento de angústia, esse perdão. Deus, começa a agir nesse coração agora. Arranca esse rancor, arranca esse sentimento de infidelidade, esse espírito da mentira. Arranca desta pessoa agora. Faz uma reforma, Senhor. Faz uma reforma, Senhor. Essa pessoa é até uma pessoa boa, mas ela tem sofrido uma influência maligna. Mas eu quero repreender agora esse espírito maligno, todo demônio que tem agido no oculto para desestabilizar alguém, para desestruturar uma família. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Faz o milagre acontecer, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, bem alto, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor.